Após a importação de todas as camadas ou layers necessárias à construção do Atlas, segue-se o passo seguinte, que consiste na configuração das mesmas. E por que é necessário realizar esta tarefa? Porque, tal como podem ver no Map Viewer, as linhas apresentam cores aleatórias, as áreas não têm preenchimento e os elementos pontuais apresentam símbolos casuais. Não é isto que eu pretendo. Portanto, agora é necessário configurar cada uma das camadas para que o fenómeno que cada uma delas representa faça algum sentido. Vou então pôr mãos à obra e começo por mostrar como se configura uma camada com polígonos. Vou escolher esta aqui, que representa a umidade relativa anual, e em seguida vou atribuir uma cor a cada classe para que cada polígono represente o fenómeno em causa. Caso ainda não esteja ativa, clico na pasta Symbology e aqui em Add Renderer escolho a opção Graduate Unique e passo a ter disponível a caixa Classification. Nesta caixa tenho duas opções principais, a Unique e a Ranges. Se optar pela primeira, a cada valor será atribuída uma cor. Na segunda, os valores serão distribuídos por classes. O comando seguinte é o relativo à escolha do método de divisão em classes. Segue-se a opção que permite escolher o campo de dados que vão ser representados e depois há o comando de definição de quantas casas decimais são representadas na divisão em classes. O último comando é o que se refere ao número de classes. Portanto, depois desta apresentação, vou agora preencher os campos com aquilo que eu pretendo. Agora avanço e em seguida encontro um quadro que me permite personalizar cada uma das classes. Assim, vou completar o título da legenda e a seguir introduzo os limites de cada classe. Nem sempre é necessário fazer isto, pois, na maioria dos casos, o programa automaticamente sugere os limites. Para que não estejam a perder tempo, vou saltar para as últimas classes. Agora, segue-se a configuração de cores para cada classe. Neste local, existem sequências previamente definidas. Vou escolher esta de azuis. Reparem, imediatamente dá-se aqui o preenchimento desde um azul muito claro até um muito escuro. Vou gravar e mostrar o efeito no Map Viewer. Cá está a camada.
já a transmitir como se distribui o fenómeno pelo território, o que não acontecia antes. Agora, posso melhorar e aperfeiçoar esta representação. Por exemplo, posso vir aqui a esta classe e atribuir alguma transparência à sua cor. Vou apresentar o resultado. Observem, na classe afetada pela alteração, já é possível ver o que está por baixo da camada. Façam a comparação com as áreas das outras classes. Nesta, vemos, por exemplo, a representação da rede hidrográfica, o que não acontece nas que não foram alteradas. Vou voltar atrás e repor o que estava definido. Novo exemplo. Vou escolher esta camada da pastorícia e criação de gado. E depois ativo o comando unique graduate. Contudo, recebo uma mensagem de que não é possível avançar porque esta tarefa apenas funciona em cima de atributos baseados em dbase e o timemap sugere que converta esta camada para shapefile. Por que é que isto aconteceu? Lembram-se de quando exemplifiquei a importação de fecheiros de vetores, o que eu disse sobre os relativos ao formato MIF, quando o programa questiona se queremos registar a camada como shapefile ou mantê-la como MIF. Agora já sabem que tipo de problemas podem ocorrer e que é melhor registar este tipo de fecheiros MIF como shapefiles. Para resolver o problema, a melhor solução é apagar esta camada do projeto. Para isso, basta selecioná-la e clicar neste botão. Agora é só confirmar o comando. A seguir, tenho de repetir todo o procedimento de importação, tal como viram no capítulo anterior. Atenção a este controle do tipo de objetos. Convém mudar para Polygon. E agora sim, registro a camada como shapefile e concluo o processo. Fecho o editor de metadata e vou ver o que acontece quando ativo o comando Graduate Unique. Agora a caixa já abre e posso continuar o processo de classificação. Escolho o comando Unique e qual é o campo a ser representado e clico em OK. Observem, tenho uma classe para cada um dos valores existentes no campo de dados que escolhi. Ao contrário do exemplo anterior,
vou alterar manualmente a cor de cada uma das classes. Com 2 cliques aqui, abro a caixa Symbol Editor e, por exemplo, neste caso, vou ocultar a linha limite dos vetores que estão incluídos nesta classe e a seguir atribuo a cor pretendida. Por último, combino a cor com o estilo de preenchimento. Escolho este e confirmo as alterações. Agora faço o mesmo para a outra classe. Para que possam ver o resultado, vou abrir o Map Viewer. Eis a representação de aquilo que estive a configurar. Para se observar melhor, vou só ocultar as outras camadas. Como podem ver, a mistura do estilo com a cor também é uma opção alternativa à transparência para que se consiga ver o que está por baixo da camada. Caso seguinte, a configuração de linhas. Neste caso, tenho 2 formas de o fazer. Uma básica, outra composta. Vou começar pela básica. Para demonstrar esta situação, vou comparar as 2 camadas relativas à rede hidrográfica que existem no projeto. Uma é relativa aos rios mais importantes e a outra com toda a rede. Ora, na primeira camada tenho uma linha azul escura. Vou ver como está configurada a outra. Reparem, a linha é azul clara. Então, para a alterar, só tenho de clicar neste local e na caixa Symbol Editor posso mudar quer a espessura, quer a cor da linha. Portanto, vou mudar a cor para a da camada dos rios mais importantes. Agora é só confirmar a alteração. Como podem ver, é algo muito simples. Configuração composta. O que é? É a possibilidade de podermos configurar uma camada a partir, por exemplo, da informação existente num campo de dados. Vou comprovar isto usando a camada relativa à rede de estradas. Para isso, para esta camada, abro a pasta Symbology e depois em Add Renderer escolho Unique Graduate. Na caixa Classification escolho o método Unique e o campo Tipo de estradas e confirmo. Observem. Agora, para cada tipo de estrada, posso atribuir uma cor e um tipo de linha à minha escolha. Vou configurar cada uma delas. Agora, com tudo configurado,
abro o Map Viewer para verem o resultado final. Para se observar melhor, vou ampliar aqui esta área. Vejam, agora tenho linhas com configurações diferentes, tal como as defini. Último caso, a configuração de pontos. Aqui, tal como nas linhas, também tenho a forma básica e a composta. Relativamente à primeira situação, basta clicar neste local para eu ter acesso ao Symbol Editor. Só que aqui há algumas diferenças em relação às linhas e tem a ver com o Symbol Type. Neste caso, há 3 opções para a escolha do símbolo a usar. A primeira opção é relativa a símbolos geométricos, a segunda aos proporcionados pelas fontes instaladas no computador e a última é relativa aos construídos pelo utilizador. Neste último caso, é possível inserir símbolos animados desde que estejam em formato GIF. Vou recolocar a opção por defeito, os geométricos, e nesta situação é aqui onde é possível mudar a configuração geométrica do símbolo. Vou passar à configuração composta. Tal como nas linhas, abro o comando Unique Graduate. Na caixa Classification mantenho o método Unique. Escolho o campo onde se encontra a informação que me vai permitir configurar a camada e confirmo. Agora posso alterar o símbolo de cada uma das classes em função do que pretendo. Vou saltar à frente, pois agora a metodologia para a escolha de cada símbolo é igual. Depois de tudo configurado, abro o Map para verem o resultado. Vou ampliar para se ver melhor e repare agora que há aqui um problema. Há sobreposição de símbolos. Vou resolver isto. Para tal, volto ao Map Layer e em Single Symbol, neste local, desativo a possibilidade da sua visualização na camada. Vou reabrir o Map Layer para ver o resultado da alteração. É melhor ampliar uma das áreas do mapa e agora já aparecem apenas os símbolos resultantes da classificação que eu atribuí. Algo que pode ser muito importante no mapa é a colocação de etiquetas, pois estas permitem identificar unidades territoriais ou lugares. Para demonstrar como o fazer, vou escolher esta camada relativa ao enquadramento de Angola e a seguir ativo o comando Add Renderer e seleciono Labels. A seguir, escolho o campo que quero ver representado.
A partir daqui, tenho duas opções. Configurar todas as etiquetas em conjunto e para isso basta clicar no A sobre o fundo verde ou então abro o comando Classify e mantendo o método Unique posso configurar etiqueta a etiqueta. Em muitas situações, esta opção pode ser muito útil, tal como no caso que estamos a usar. E isto porque, por vezes, pretendemos ou necessitamos de atribuir uma configuração particular a cada uma delas. Assim, vou continuar a operação em causa. Primeiro, vou atribuir a mesma cor a todas. Para isso, posso usar este botão. Não aprecio esta cor e quero mudar todas para preto. Então, basta abrir a primeira e a última etiqueta e mudar para a cor que pretendo. Agora, volto a clicar no mesmo botão e já está. Vou ver o resultado para verificar que acertos tenho de realizar em cada uma das etiquetas. Ora, tenho de corrigir o posicionamento da etiqueta do Congo, da República Democrática do Congo, da Namíbia e do Oceano Atlântico. Estes parecem-me ser os casos mais graves. Vou regressar a Map Layer, ativo o Labels da camada e a seguir seleciono a primeira etiqueta a corrigir. Esta é a mais fácil, basta colocar Center nos dois alinhamentos. Agora a República Democrática do Congo, vou tentar com Right e Top. No Botsuana, creio que basta colocar Center no alinhamento. Agora para a Namíbia, creio que a melhor opção é alterar o X Offset e o Y Offset. Vou experimentar com menos 50 e 5. Agora, na etiqueta de Angola, mudo a dimensão da letra e centro os alinhamentos. Creio que está tudo. Vejamos o resultado destas alterações. Começa a estar tudo bem. Penso só ter de reacertar a posição das etiquetas do Congo e da República Democrática do Congo e talvez aumentar mais o tamanho da de Angola. Portanto, tenho de corrigir esta. Creio que isto chega. Na de Angola passo para o tamanho 10. Agora é a da República Democrática do Congo. O melhor é tentar acertar no Y Offset. Vou tentar menos 65. Vejamos o resultado.
Agora cada etiqueta está posicionada onde pretendo. Acho que não podia estar melhor. A duplicação de camadas sob o mesmo registro é outra faculdade que o Time Map coloca ao dispor do utilizador. A vantagem é a possibilidade de depois podermos atribuir configurações diferentes a cada uma das camadas duplicadas. Portanto, para reproduzir uma camada, só tenho de clicar neste botão e na caixa que se abre, seleciono a camada que pretendo duplicar e a seguir clico em Add Map Layer. Automaticamente passo a ter duas camadas exatamente iguais. Agora posso renomear uma delas para as conseguir distinguir. Vou só apagar este espaço em branco para que o programa não reclame e a partir deste momento passei a ter duas camadas onde numa posso manter as características originais e na outra posso alterar essas características como, por exemplo, com o desenvolvimento de um renderer. Vou agora utilizar a camada duplicada no passo anterior para mostrar como posso cartografar um campo com dados estatísticos. A metodologia é muito similar ao que já vimos anteriormente para dar preenchimento de cor aos polígonos que compõem uma camada. Contudo, o objetivo agora é representar um campo ou coluna com dados estatísticos. Assim, em Add Renderer, seleciono Graduate Unique e na caixa Classification seleciono Ranges. Depois escolho o campo pretendido. A seguir é o tipo de classificação em classes. E por último, indico o número de classes que pretendo. Avanço e no quadro seguinte, o Time Map sugere-me determinados limites e cores para as classes, em função dos parâmetros que introduzi anteriormente. Como não concordo com o sugerido, vou proceder manualmente às alterações que pretendo. Vou só avançar no processo, por ser repetitivo. E agora, para este exemplo, mantenho a sequência de cores e vou abrir o Map Viewer para que possam ver o resultado. Cá está a representação do tema. E se eu clicar aqui, tenho acesso à sua legenda. Os charts são outro tipo de representação que o Time Map permite. Passo a demonstrar. Seleciono a camada Localidades Importantes e agora clico
aqui e escolho a opção Chart. Ora, aparece-me uma série de opções e neste local atribuo o título da legenda. Em Chart Type posso escolher entre Pie ou Bar. Deixo ficar como está. Nestes locais coloco o valor da dimensão máxima e mínima que os círculos devem ter. Aqui indico o campo que define a dimensão dos círculos e em Available Fields escolho os que vão compor as fatias da pie. Abro o Map Viewer e cá está o resultado. Como só escolhi uma fatia, acabo por obter círculos proporcionais que, neste caso, representam a população residente. Se explorarem o comando Add Renderer, poderão verificar que podem construir outro tipo de mapas. Depois de já ter configurado diversas camadas e cartografado diversos fenómenos, reparo que as respectivas legendas não se encontram corretamente construídas. Por exemplo, há títulos incompletos ou mal atribuídos, ou etiquetas das classes mal configuradas. Para resolver isto, volto ao Map Layer e à pasta Symbology da camada, onde pretendo corrigir a legenda. Em Header in Legend, escrevo o que representa a legenda. Por exemplo, para este mapa da densidade populacional, vou colocar habitantes por quilómetro quadrado. Quanto às etiquetas das classes, se eu não preencher o campo label de cada uma delas, na legenda aparecerão os valores que limitam as classes. Para que isso não aconteça, tenho de introduzir neste local aquilo que eu pretendo que seja visto. Vou só saltar à frente para a última classe e terminar a configuração que pretendia. Já agora vou melhorar a sequência de cores, mudando esta classe de branco para um amarelo. Confirmo a alteração, volto a confirmar e terminei. As restantes legendas configuram-se de forma similar ao caso anterior, com exceção de situações particulares, como é o caso da imagem raster que importei para o projeto. Para este caso, a legenda foi construída no Programa de Sistema de Informação Geográfica e exportada para o formato JPEG. Portanto, a sua legenda no Time Map reporta-se a um ficheiro externo. Para lhe ter acesso
e torná-lo consultável dentro do projeto, tenho de entrar na pasta Linking e onde diz Legend URL, coloco o endereço que dá acesso à referida imagem, que eu sei previamente ser este que estou a colar. Só por questões de segurança, gravo o projeto e agora vou apresentar o resultado da configuração que efetuei às legendas. Em primeiro lugar, aqui está a referente à densidade populacional, com tudo em ordem e tal qual como defini. E agora, para terminar, se eu clicar no título da camada referente à imagem raster, automaticamente abre-se a legenda dentro do Paint. Portanto, estas são as formas de configuração das legendas.